Todo ano acontece a mesma coisa. Você começa o ano cheio de empolgação, cheia de esperança, com vários planos, várias metas, mas parece que por alguma razão, quando chega ali em março, a gente já nem lembra mais nada daquilo que a gente tinha traçado, nada daqueles objetivos que nós tínhamos definidos. Me fala se isso também acontece com você. Minha executora maravilhosa, seja muito bem-vinda nesse vídeo, e aqui nós vamos falar sobre como você pode traçar metas mais claras, mais objetivas, de uma maneira simples, mas ao mesmo tempo muito organizadas, para que você consiga executar em 2025, para que você em 2025 se torne uma executora. Primeira coisa, sem mais rodeios, tá, que você precisa saber para definir metas é entender que a sua vida, ela não é dividida como se fosse um triângulo, tá? Muitas profissionais erram nisso aqui. Por quê? Porque elas visualizam a vida como se fosse uma tríade, né, como se fosse um triângulo. Então elas entendem que a vida, ela é definida basicamente por quem eu sou, o que eu faço para mim, o que eu quero para mim, a minha família, né, meu esposo, meu filho, enfim, as pessoas que estão ao meu redor, e o meu trabalho. Então, muitas profissionais, elas vivem nesses 3 blocos aqui. E esses 3 blocos, elas acreditam que definem a sua vida. Mas a grande realidade é que isso não define a vida de ninguém. A nossa vida, ela é definida por vários blocos. Existem vários núcleos na nossa vida que não podem ser ignorados. E quando você ignora isso, você, além de não conseguir ter metas claras, tá, para cada um desses aspectos da sua vida, você se torna uma pessoa insatisfeita, infeliz, porque você acaba ignorando algum desses tópicos. Então, no geral, nossa vida, ela é dividida em 7 seções, vamos dizer assim, em 7 categorias, em 7 departamentos, como você preferir chamar. E para cada um desses departamentos, você precisa entender quais serão as suas metas para o próximo ano. Então, para que fique claro para você, para cada um desses tópicos, você tem que definir o que você tem como meta para o ano de 2025. A partir desse ponto, a gente consegue ir para uma estratégia. Por quê? Porque ter uma meta e não ter uma estratégia é a mesma coisa que nada. E isso aqui é o que muitas profissionais fazem. Então, elas têm uma meta, elas têm um objetivo, algo que elas querem atingir, porém elas não têm uma estratégia. É a mesma coisa que você falar assim, no ano que vem eu quero emagrecer 10 quilos, mas você não sabe como você vai fazer isso. Então, toda vez que você define o que você quer, você precisa ter um caminho lógico que vai te permitir chegar até aquilo que você quer. Senão, você vai estar muito provavelmente fadado ao fracasso. Aquilo ali nunca vai se concretizar. Por quê? Porque você não tem um caminho lógico para chegar até aquele ponto. Então, a primeira coisa que você precisa entender, definindo esses blocos da sua vida, definiu a sua meta para cada um desses aspectos da vida, você precisa ali ter a noção de quais serão as estratégias que você vai seguir. Então, por exemplo, se eu quero focar mais no meu espiritual, que é uma das coisas que eu falo muito também, falo com as minhas mentoradas, falo com vocês no podcast, falo sobre empreender à luz da Bíblia. Se eu quero focar no meu espiritual e ter mais tempo com Deus, não adianta eu só colocar, eu quero ter mais tempo com Deus, eu quero orar mais, mas e aí? Qual que é o plano que você vai seguir? Quanto tempo que você vai orar por dia? Qual que vai ser o horário que você vai orar? Como é que vai ser essa administração? Você vai colocar o horário, o celular para despertar? Onde na tua rotina que isso aqui vai se encaixar? O que você vai ler na Bíblia? Qual que vai ser o devocional que você vai seguir? Qual que vai ser o método de estudo bíblico que você vai seguir? Precisa ter isso muito bem mapeado. Principalmente se você for uma pessoa que procrastina, principalmente se você for uma pessoa que é muito ansiosa, porque tem uma tendência de que o excesso de informação ou que a ausência de informações dos passos que você vai seguir, isso te deixe muito confusa e faça com que você não aplique nada, tá? Então, consequentemente, você precisa ter uma meta, mas você também precisa ter uma estratégia clara e lógica para chegar nessa meta, tá? E isso vale para todos os aspectos. Então, vamos imaginar no seu negócio. Imagina que você quer, nesse ano de 2025, atrair mais clientes. Então, você precisa ter em mente o que você vai fazer para conseguir atrair mais clientes. Quais serão as ações? Eu vou postar mais conteúdo. Qual tipo de conteúdo? Em qual canal de conteúdo? Quais ações de conteúdo você pretende fazer? Qual que vai ser a frequência de conteúdo que você vai seguir? Então, isso precisa estar muito bem mapeado. O terceiro tópico que você tem que ter em mente é justamente não focar em metas que não dependem de você. Vou explicar isso aqui. Sabe quando você cria aquele mapa dos sonhos e você coloca um monte de coisa mirabolante que você quer muito fazer e que a gente sabe que você tem a capacidade de fazer e que você pode conseguir fazer no ano de 2025, mas são coisas que não dependem necessariamente de você. Então, eu costumo dizer que a gente vai até onde o nosso braço aguenta e Deus vai fazer o restante. Então, aonde o nosso braço não vai,
é papel de Deus fazer. Então, consequentemente, eu preciso me mover para aquilo que eu creio, certo? Eu falo muito sobre isso. Quem crê faz, quem crê se movimenta, quem crê se prepara. Então, nós precisamos estar neste movimento. Vamos supor que nesse próximo ano você queira viajar. Só que a gente sabe que viajar, de certa forma, depende de você, mas não somente de você. Então, às vezes, vai depender de você conseguir um visto, vai depender de você conseguir ter um passaporte, vai depender de vários outros aspectos. Que tudo isso você sabe que são fatores que não dependem necessariamente de você. E na hora de você traçar essas metas, é muito importante você ter isso aqui em uma linha realista, tá? Por quê? Porque muitas profissionais acabam se frustrando justamente por isso. Porque elas estabelecem metas que não estão no seu controle. Então, por exemplo, bater tantos mil seguidores em uma rede social. Isso pode estar ao seu controle? Mais ou menos. Por quê? Porque a única coisa que você pode fazer é seguir a sua estratégia, seguir o plano. Qual seria o plano? Postar tanta quantidade de conteúdo, ser frequente nesse sentido, ou postar isso aqui, ou fazer tantas trends. Você só consegue controlar isso, mas você não consegue controlar o resultado que isso vai gerar. E ter a noção disso aqui na hora de traçar metas é fundamental para que você não se perca nesse processo, para que você não se frustre e necessariamente, né, você não fique ali meio que balançada com aquilo que você estabeleceu. Muitas profissionais elas se perdem por conta disso aqui, porque elas não alinham as expectativas. Então elas traçam metas irreais. Consequentemente, quando chega no meio do ano, elas veem que aquelas metas estão distantes demais ou que elas não conseguiram atingir aquilo ali. E elas vão se sentindo frustradas, elas vão querendo deixar para trás, às vezes elas abandonam tudo ali no meio do processo. E não queremos que isso aconteça com você mais um ano, né? O próximo ponto é você separar o teu ano por trimestres. Então, diferente do que a maioria das pessoas fazem, que é olhar para o ano inteiro de 2025 e traçar um monte de metas que vão ficar acumuladas ali, não vai funcionar. Você vai ficar com um monte de informação e isso vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Ao mesmo tempo, você definir prioridades pode ser difícil para você. Então, talvez você tenha que listar ali no geral um monte de prioridade e ter que adivinhar em qual mês você faz o quê, isso pode ser prejudicial. Então, o que a gente faz? A gente divide o seu ano em blocos. Então, a gente divide em 4 trimestres justamente para que a gente consiga mensurar um começo e um fim para cada tipo de ação. Isso vai ser muito eficaz para a tua vida no geral. Por quê? Porque você vai conseguir ver que você está começando e terminando. Se você tem um problema com autoconfiança, se você tem um problema com insegurança, se você é aquela pessoa que normalmente desanima no meio do caminho e abandona as coisas, isso vai te ajudar muito. Por quê? Porque você vai conseguir traçar um plano para você onde você vai conseguir começar e concluir. E você vai perceber que isso aqui vai te dar muita autoconfiança para você traçar novas metas, vai te dar mais gás o ano inteiro, vai te fazer com que você continue neste movimento. Então, como você vai organizar isso? Você vai separar os trimestres do ano e você vai definir a cada trimestre o que você vai fazer. Então, vamos supor, peguei ali lá no começo dos blocos da categoria da minha vida, no começo do ano eu vou começar a produzir conteúdo. Qual que vai ser o conteúdo, qual que vai ser o canal, qual que vai ser o objetivo do meu negócio no primeiro trimestre? O que eu vou focar em vender no primeiro trimestre? Segundo trimestre do ano, qual que vai ser o meu foco? Tem alguma campanha, tem alguma ação, alguma data comemorativa, comercial, que eu consiga fazer uma ação de venda específica no segundo trimestre? Perfeito, então o meu segundo trimestre ele vai ser focado nisso. Defina isso muito claro para você. Mesma coisa na sua vida pessoal. Vou começar a praticar exercícios, então eu vou começar a praticar no primeiro trimestre, eu vou fazer isso, eu vou seguir essa dieta. No final do terceiro trimestre, não quer dizer que eu vou parar de fazer exercício, mas eu vou sentar e eu vou ver tudo que eu concluí até aquele momento. Você vai perceber que isso aqui vai te dar um gás, porque você vai perceber que os teus ciclos, eles vão se encerrar e naturalmente você vai conseguir entender, cara, eu fui muito bem ali, consegui executar, ou poxa, não consegui ir tão bem, mas agora estou iniciando um novo ciclo de um novo trimestre e agora eu tenho gás, vou começar tudo de novo. Isso aqui é um grande truque, vamos dizer assim, para que você consiga ter esse sentimento de começo de ano e esse renovo de querer fazer as coisas mesmo no meio do ano. Isso é muito bom, isso me ajudou muito dentro das minhas estratégias para que eu conseguisse ser uma executora. Por quê? Porque às vezes no meio do ano a gente fica com aquela sensação de que já não vale mais tanta pena fazer as coisas. Ai, mas já passou tanto. Ai, mas agora já tá no meio do ano. É melhor esperar o ano terminar. E isso aqui você não pode deixar acontecer. Então, quando você tem essa noção do ano separado em trimestres, isso te dá muita clareza. Além do fato de que você não fica com aquele excesso de informação. Isso aqui é uma coisa que acontece muito e poucas pessoas falam. Quando a gente chega nesse começo do ano, que a gente começa a traçar um monte de metas, num primeiro momento é muito empolgante, porque a gente pensa em todas as possibilidades que nós temos.
Mas passado um tempo, a gente começa a ficar meio assim. Por quê? Porque são tantas coisas que a gente não sabe nem por onde começa. E é justamente aqui que mora o perigo. Então você precisa olhar para todos esses aspectos e construir muito bem o teu ano de 2025. Eu espero que essas orientações eles tenham te dado muita clareza nesse sentido. Eu já construí as minhas metas, estou com uma agendinha aqui. Eu sou a pessoa do papel, então eu amo agenda física. Uma outra dica que eu posso dar para vocês também é a cartolina. Eu amo ter uma cartolina, então eu coloquei numa cartolina, colhei aqui na minha casa, separei os trimestres do meu ano e nessa cartolina eu vou organizando ali todas as ações que vão acontecer em cada período do ano. Consequentemente, ali eu coloco também versículos bíblicos, coisas que vão me motivar, frases que são frases que vão guiar o meu ano, mas eu tenho também o planner. Esse planner, ele é muito bom justamente para que eu consiga me nortear das minhas tarefas. Por quê? Qual que é o último ponto que eu não posso deixar de trazer para você nesse vídeo aqui também? É a tua rotina diária. Então, de nada adianta você definir metas se a sua rotina não cooperar para que essas metas aconteçam. Então, o planner, né, ter uma agenda física para mim, e eu também tenho uma agenda digital, como é que eu organizo isso, tá? Vou explicar já para você aqui. Eu uso a agenda física para organizar as minhas demandas de trabalho. Então, para mim, fica muito melhor, porque eu consigo olhar, consigo escrever, consigo riscar. Então, coisas de trabalho que eu sempre estou fazendo, incluindo coisas ou alterando coisas, eu gosto de usar a agenda física. Mas, no caso da minha vida pessoal, eu gosto muito de usar uma agenda digital. Então, eu tenho toda a minha rotina no Google Agenda, que é onde eu consigo me nortear do que eu faço quando eu acordo, o que eu faço depois, o que eu faço depois que eu tomo café. Então, eu tenho tudo isso muito bem mapeado. Josi, mas precisa de tudo isso? Precisa ter todo esse mapeamento do que eu faço, do que eu acordo, né? Até a hora que eu vou dormir? Não é obrigatório, mas eu gosto muito de ter, justamente porque é uma estratégia que eu uso para evitar a procrastinação. Se você sofre com procrastinação, eu te recomendo muito fazer isso. Por quê? Porque quando a gente procrastina, às vezes a gente fica naquele meio tempo ali, sem saber o que fazer, isso já é motivo para a gente pegar um celular, ou abrir uma série, ou rolar rede social. Então, consequentemente, entender exatamente o que você vai fazer depois de cada tarefa vai te ajudar muito a vencer a procrastinação. Então, essa é uma técnica que eu utilizo aqui e que eu tenho certeza que vai ser muito eficaz se você também passa por isso. Mas me conta aqui nos comentários do vídeo o que você achou, se esse vídeo te ajudou, se você já costuma traçar suas metas do ano seguindo algum desses passos aqui, se você já traçou, o que você achou, se isso aqui facilitou para você, se ampliou a tua mente, se você vai incluir mais coisas no teu cronograma. Estou muito feliz de conseguir trazer esse conteúdo para você e de ter você aqui, que você tenha assistido até esse momento. Se não for pedir demais, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, para que você aprove, coloque um joinha nesse vídeo, porque vai ajudar muito o canal. Eu estou recomeçando aqui no YouTube, já postava para vocês aqui anteriormente, tem aula minha aqui no YouTube se vocês quiserem conhecer um pouco mais. São aulas que não são tão recentes, mas tem aulas aqui para vocês. Temos aqui já alguns conteúdos e nós vamos começar a ter conteúdos semanais. Então eu espero muito que você adore o conteúdo que vai ter aqui, que você consiga colher bons frutos, que você se inscreva no canal também. Então se inscreve aqui, compartilha com quem você acha que vai ser válido e até o próximo vídeo.